Boa noite aí todo mundo que tá dando boa noite. Bom, o chat de hoje vai ser direcionado mais para o público que ainda não investe no exterior. Mas obviamente, como todos os chats que eu faço, acho que acaba sendo válido para todo mundo. Como o tema já fala, né, o primeiro passo para investir no exterior é basicamente escolher uma corretora. Na verdade, tem até um passo antes que é decidir se de fato investir no exterior atende seus critérios e você pretende investir no exterior, né? Que pode ser que não atenda seus critérios, você não goste, sei lá, por alguma razão você não quer investir no exterior. E para ter um melhor conhecimento disso, né? Claro que não é um conhecimento total, mas acho que o livro que eu fiz dá muita base para você entender um pouquinho desse mercado, as diferenças e entender um pouquinho de tudo, da questão de imposto de renda, de abrir conta, por aí vai. Eu sugiro que o primeiro passo dá uma lida no livro Investidor Global para os assinantes da Baixa, é totalmente gratuito, então é só baixar e ler. Não é um livro muito grande, acho que são cento e poucas páginas, se não estiver enganado. E aí você consegue ter uma ideia do que é investir no exterior. Então, o primeiro passo seria dar uma lida no livro, né, para você ter uma ideia de que de fato é investir no exterior e se de fato isso atende seus critérios. Depois disso, você tem que escolher sua corretora. A questão da corretora é algo meio pessoal, mas diferente do Brasil, a gente não tem tantas opções assim. Algumas corretoras apenas que abrem para não residentes, né? Então, eu também já botei isso no FAQ. Corretoras... deve estar aqui, não residentes. Quais corretoras aceitam, tá? Obviamente aqui não estão todas, mas estão as principais, tá? Então, as opções são DriveWealth, TD Ameritrade, Interactive Broker, Just to Trade, Charles Schwab, que está escrito errado, Saxo Bank, Euro Pacific Bank, OCBC, Securities, que aqui já é em Singapura, por exemplo. Então, basicamente, o que vai mudar entre essas corretoras, a quantidade de ativos que elas fornecem, a quantidade de ferramentas que ela também te oferece, né? O acesso a mais mercados, e aí você tem que avaliar se de fato isso serve para você, tá? Então, por exemplo, a Interactive Broker, eu acho que você consegue acessar 18 bolsas diretamente, não através de ADRs, né? Já a Driver, você só acessa os ativos listados das bolsas americanas. Falando assim parece até pouco, né? Mas não, as empresas listadas já somadas, né, já são muitas opções. Tá? Então, na minha opinião, eu não vejo tanta necessidade para o investidor pequeno e médio ter acesso a 18 mercados, coisas do tipo. Por isso que eu sugiro para quem está iniciando a DriveUp, que seria a corretora acho que mais rápida e mais fácil de abrir uma conta, que eu vou mostrar também a questão do tutorial. É bem simples, bem rápido. Ou a TD Ameritrade, se você tem intenção de ter uma conta em uma corretora maior, com mais história, né? Porque a DriveUp começou em 2012, já a TD Ameritrade já tem um tempão. O tamanho da TD Ameritrade também é bem maior, bem como o acesso, né? A TD Ameritrade, além de dar acesso a todos os ativos que a Drive dá, eles também dão acesso a títulos de renda fixa direto e as ações do mercado balcão, conhecido lá como OTC. Acho que qualquer uma dessas duas corretoras vão servir muito bem para o investidor que está iniciando. Aí vamos dar uma olhadinha no tutorial de cada uma, né? Vamos começar pela tutorial da DriveWealth. Mais uma vez, está tudo muito explicadinho aqui no FAQ e não é para só assinante esse acesso, né? Então qualquer pessoa pode vir. Eu criei um tutorialzinho só para mostrar como é a abertura de conta. Então você entra lá pelo banner do site, né, por exemplo, e já vai cair nessa página. No caso da Drive, eles traduziram o site, né, até pelo Google Translate, eu acho. Mercado balcão, João, é simplesmente o mercado, um andar abaixo do mercado principal. Então seria as empresas que não atenderam totalmente as exigências para serem listadas. Tá? Normalmente estão nesse mercado balcão empresas de menor porte, tá? Bem como empresas de outros países que não quiseram fazer parte do mercado principal. Então, por exemplo, empresas como Nestlé, empresas como Adidas, entre outros, você só vai encontrar no mercado balcão, não conseguindo encontrar no mercado listado. Já o resto todo é mercado listado. Então, todas essas empresas que a gente vê no site, basicamente estão na Drive, você consegue. Então, abrir conta na Drive é muito simples e muito fácil, né? Basicamente, você tem que formar os dados pessoais, né? Dados financeiros também vão ser solicitados no fim. Isso é meio que obrigatório, você precisa informar isso. Não precisa de ter documentação americana, você utiliza o seu CPF aqui, no que eles chamam de identificação de governo. O endereço também você pode botar o brasileiro, não tem problema. Você pode até abrir uma conta conjunta, que aqui
tá como conjunta, mas o nome certo seria Joint Tenants with Rights of Survivorship, ou seja, duas pessoas que são donas de 100% dos ativos, é um pouco diferente da nossa conta conjunta, mas essa conta desse tipo ela ajuda no processo em caso de falecimento de uma das pessoas. Isso não exime o processo jurídico e burocrático que acontece depois do falecimento, mas facilita muito. Aí você tem que botar aquelas informações, como em qualquer corretora brasileira também, né? Situação empregatícia e por aí vai. Mais uma vez, a questão do financeiro, bem como o perfil de investimento, né? Para mostrar se você é mais agressivo ou menos agressivo. Nesse caso é mais para uma recomendação de ativos, só que a DryWealth nem faz isso, então, apesar de ter, não vai servir praticamente nada. Quando eles pedem aqui assinatura digital, é basicamente escrever seu nome, tá? Isso que seria a assinatura digital. Por fim, você tem que enviar os seus documentos, que no caso é um documento de identificação e um comprovante de residência, tá? No caso, conta e luz, tem que estar no seu nome, não pode estar no nome do pai, de qualquer parente próximo, tem que estar no seu nome. No caso do comprovante de residência, e identificação pode ser uma carteira de motorista brasileira que é o suficiente. A Drive ela abre a conta de uma forma muito mais rápida, acho que em coisas de 1 ou 2 dias úteis, no máximo 3, eu acho que você já tem sua conta aberta, caso os dados estejam corretos, bem como os documentos, tá? Então, feito isso, você basicamente já tem uma conta em uma corretora americana e já está preparado para o próximo passo, que é enviar o dinheiro para o exterior. Caso você opte pela uma outra corretora, né, que eu citei, que seria a TD Ameritrade, você tem um processo um pouco mais burocrático, digamos assim, porque é uma corretora maior e também utiliza um processo mais completo, digamos assim. Mas também você faz basicamente tudo pela internet, tá? Escolhe o tipo de conta, assim como você escolheu na Drive, tá? Continua. Aí os dados básicos, né, pessoais, por aí vai. Será que dá para incluir o cônjuge depois da conta aberta? Não. O que você pode fazer é abrir uma nova conta, sendo essa conjunta, e transferir os ativos. Isso é possível. Transformar uma conta individual em conta conjunta, não. Aí os dados pessoais, como falei, país e no caso nome, por aí vai. Sempre falando que você não é um cidadão americano, né? E nem possui o Green Card. No caso você tenha o Visa, que seria o visto, né? Você coloca aqui, caso não tem problema. É só colocar que não tem, ele vai pedir algumas outras informações, você coloca também, tá? Aí a mesma coisa para meio que ver seu perfil. No caso, acho que a maioria do pessoal do site é investimento a longo prazo em stocks, bonds, ETFs e mutual funds. Mais uma vez, Foreign Tax ID, coloca seu CPF. Tá tudo bem explicado aqui. Mais uma vez, as informações empregatícias, né? Aqui aquelas perguntas básicas que também teve na Drive, apesar de não falar, mas para falar que você não é parente próximo de... Você nem, não é e nem parente próximo você também não é de alguém com participação no mercado ou que tem mais de 10% de uma empresa de capital aberto. É só falar que não. Aqui é a escolha do tipo de... aonde vai ficar o dinheiro que você não investe, né? No caso, você pode optar, no caso da Ameritrade, desculpa, você pode optar por deixar em uma conta bancária, que é protegida pelo FDIC, né? Ou deixar na conta da corretora, que é protegida pelo SIPC. É muito parecido as duas coisas, eu acho mais adequado deixar no SPC, para ser bem sincero, que a remuneração é bem pequena e provavelmente você não recebe nada e assim não precisa fazer a questão de imposto de renda. Depois é só você concordar, né, com os termos de abertura de conta, né, e pronto. Feito isso, no caso da TD Ameritrade, você tem que enviar as documentações. Para não precisar enviar via correios, você consegue fazer isso pelo esse site, que é o Moveit, tdameritrade.com, que você entra lá, faz sua conta e consegue enviar os documentos por e-mail. Além do documento de identidade, comprovante de residência, que você também tem que enviar no TD Ameritrade, você tem que você mesmo preencher o W8BEN. No caso da Drive, eles preenchem para você, mas no caso da TD Ameritrade você tem que preencher. Mas é facinho, é só baixar aqui e também tem um manual, um tutorial que eu explico como preencher. Nada tão ok. Feito isso, com os dados tudo certinho, a TD Ameritrade vai enviar por correios os dados para você entrar na sua conta, tá? Caso você tenha pressa e queira ter acesso a essas informações e não tenha que esperar pelos correios, né? Porque os correios acho que demoram 1 a 2 semanas. Você pode ligar para eles, tá? Nesse caso você precisa falar inglês, ok? E eles oferecem
um número que é gratuito para ligações dentro dos Estados Unidos. Para você não ter que pagar também ligando de fora dos Estados Unidos, é só você ligar pelo Hangout do Google que você também consegue falar com eles facilmente e não precisa pagar nada por isso. Né? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês também podem falar com o pessoal da TD Ameritrade pelo Facebook, que eles respondem rapidamente. Então, basicamente é isso. Feito isso, na TD Ameritrade você tem uma conta aberta. Então, veja como é simples e fácil investir no exterior. Então, como eu falei, para mim essas duas corretoras são as principais para o investidor iniciante. Abrindo um conta em qualquer uma delas vai estar muito bem para investir no exterior. E lembrar que você pode muito bem trocar as corretoras, trocar de uma corretora para outra. É bem simples. Inclusive, eu fiz um tutorial hoje mostrando como faz isso. É bem tranquilo. Então, caso você queira começar numa Dry Wealth da vida e ir para uma TD Ameritrade, não tem problema. Bem como o ao contrário, tá? Ou qualquer outra corretora. Pronto, você tem sua conta aberta em uma corretora americana, agora você precisa depositar dinheiro. Existem algumas formas para fazer isso, mas a mais adequada é através de uma transferência internacional. No caso do Brasil, você pode utilizar bancos para fazer isso, mas normalmente são muito caros e burocráticos. Então é bem complicado você enviar dinheiro por um banco grande desse. Por isso que a gente fez parceria com a Remessa Online, que é uma corretora de câmbio que justamente faz esse serviço e faz muito bem, muito fácil. Né? Para isso, basta entrar no site deles, fazer a sua conta, né? E seguir esse passo a passo que aqui eu descrevi. Você faz o cadastro, depois é só escolher a finalidade corretora internacional, escolher sua corretora, informar o código identificador, que no caso é o número da sua conta na corretora, criar o nome para sua história, eles chamam de história, o nome que você vai dar para esse envio, né? Para nas próximas vezes você não precisar criar de novo, simplesmente copiar. E feito isso, depois que você fez tudo isso, você simplesmente precisa fazer o seu TED da sua conta pessoal para a conta que a Remessa Online vai te informar. E esse site de hoje eu aproveitei para fazer porque a Remessa Online está com uma promoção para o pessoal que ainda não fez envio por eles. Tem um código exclusivo que eu vou escrever aqui no site, basta é zero. Utilizando esse cupom na Remessa Online até o final de agosto, para aqueles que ainda não fizeram nenhum tipo de transação com eles e com a natureza investimento exterior, você paga zero no spread, tá? Então, para aqueles que vão investir no exterior nesse mês, pode utilizar esse cupom basta é zero que você não vai pagar nada no spread, tá? No caso, normalmente o spread acho que é 1,3. A gente tem um cupom para os assinantes que fica 1%, para não assinantes fica 1,2%, tá? Lembrando que esses códigos continuam normalmente para aqueles que já fizeram envios. Mas para quem ainda nunca fez nenhum envio para o exterior, é só utilizar esse código basta é zero que você não paga nada no spread, tá? Pode ter a taxa, você não paga spread, mas vai pagar o IOF normal e dependendo do valor você paga a taxa Swift, que é 5,9. Lembrando que aqueles que já fazem envios normalmente, o nosso cupom para assinante e para cadastrados continua normal. Então veja que é muito simples, você tanto abrir conta numa corretora estrangeira, como enviar dinheiro é muito tranquilo. Então, feitos esses dois processos, além da conta aberta, você vai ter também o dinheiro enviado rapidamente. Normalmente o envio pela Remessa Online demora um dia, às vezes cai até no mesmo dia. O W8Bank, no caso da Drive, você não preenche, a corretora preenche por você. No caso da TD Ameritrade, você preenche no final e entrega a ele junto com os outros documentos. Mas como eu falei, está tudo explicado no FAQ, como preencher o W8BEN e por aí vai. Não é nada tão complicado. Então, você já tem a sua conta, você já enviou seu dinheiro, né? Seguindo esse processo que a gente está vendo aqui. O que precisa fazer agora? Tem que escolher as suas empresas, tá? Mais uma vez, o site pensando nisso, a gente disponibiliza as informações financeiras, acho que de mais de 5 mil empresas, se eu não estiver enganado. Então, aqui, mas a gente tem essas informações financeiras que é a forma mais adequada de você analisar a empresa. Né? Não adianta nada você achar que é uma empresa boa, conhecer seus produtos, até mesmo consumir seus produtos, se essas não entregam bons resultados aos seus acionistas. Né? Que é isso que você vai ser. Você vai deixar... Na verdade, não deixar, mas você não vai ser mais só o consumidor daquela empresa. Você vai ser um dos donos daquela empresa. Então, eu como dono de uma empresa, né? Claro, de uma participação mínima, mas dono de uma empresa, eu
não quero saber se eu conheço o nome dela, se as pessoas conhecem os produtos dela. Eu quero saber se vai me trazer bons retornos, né? E esses retornos vão vir com bons resultados financeiros. Então, através desses quadros, você consegue ter uma boa ideia, na verdade, uma ótima ideia de como a empresa vai indo, né? Lembrando que tem um quadro simples e o quadro completo, que aqui tem mais informações. O quadro simples, a gente tentou justamente resumir os principais indicadores, né? Que basicamente é a receita. Então, através dela, você consegue ver se a empresa está conseguindo vender mais e ou vender mais caro, né? Então, no caso da Disney, a receita em 2009 era de cerca de 36 bilhões de dólares. Em 2019, esse valor está quase em 60 bilhões de dólares. Então, um crescimento bem expressivo ao longo desses anos. Lucro líquido bem parecido, de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares para quase 14 bilhões de dólares. Então, mais uma vez, vendo um crescimento expressivo dos lucros da empresa. Isso se repete com o lucro por ação, EBITDA, a mesma coisa. A Disney é um pouco mais endividada do que outras empresas, devido aos direitos de televisão que ela precisa comprar, principalmente de competições, né, esportivas, no caso, através da ESPN, toda a manutenção e gastos com os seus parques e filmes. Mas nesse caso, esse aumento expressivo da dívida foi por causa da compra da Fox. Mas você vê que ainda assim não é um endividamento fora do controle, que nota-se que está fora do controle, já que a empresa gera só de fluxo de caixa livre quase 9 bilhões de dólares. Então, para ela, está bem tranquilo esse endividamento. Então, esses dados financeiros positivos, crescentes e bem interessantes, faz com que o acionista seja remunerado. Consequentemente, faz com que o acionista seja bem remunerado. Então, esses bons resultados financeiros acabam resultando em bons retornos aos acionistas, né? No caso da Disney, por exemplo, em 10 anos teve um retorno de 600%, por exemplo. Lembrando que isso aqui é sempre consequência disso, tá? Claro que no curto prazo pode acontecer tudo, mas normalmente no longo prazo os bons resultados financeiros resultam em bons retornos aos acionistas. E aqui, obviamente, não só tem Disney, mas como eu falei, são mais de 5 mil empresas, então você pode procurar outras empresas que você conhece e até mesmo descobrir novas empresas, né? E para ajudar vocês a conhecerem novas empresas, né, tem justamente esse ranking, que é feito pelos próprios usuários. Tem que lembrar que isso aqui não é uma recomendação, não é porque a Disney está em primeiro que ela é a melhor empresa, não é que a Disney está em primeiro desse ranking que eu preciso ter Disney. Isso aqui é só uma ferramenta para as pessoas conhecerem nova empresa. Então, através do ranking, você consegue conhecer novas empresas e clicar nelas e tentar ler sobre elas, né, e ver se atende seus critérios. Outras formas de conhecer novas empresas que a gente pensou nisso, principalmente eu pensei nisso, foi através dos Quick Facts, que vocês podem encontrar aqui na galeria de imagem, que é justamente fatos curiosos, fatos interessantes das empresas, e eu posto basicamente 2 por dia. Então, você está acessando um fórum, você vê um quick fact desse. Pô, que interessante, essa empresa faz isso. Vou ver os seus dados financeiros. Abre ela, lê sobre ela. E a depender, pode ser uma nova empresa na sua carteira. Então, assim como a ferramenta do ranking, os quick facts têm o objetivo de vocês conhecerem novas empresas. Seguindo esses materiais e outros também, né? Aqui tem mais materiais, se você clicarem no Studies, vocês conseguem montar suas carteiras. Lembrando, vocês mesmos vão montar suas carteiras, não precisam a opinião de terceiros, muito menos a minha. Então, vocês não têm que vir a mim perguntar quais empresas vocês precisam ter. E sim, vocês precisam estudar e escolher suas próprias empresas. Então, seguindo mais uma vez o processo, vocês já abriram conta, já enviaram dinheiro e já montaram sua carteira. Agora, em relação aos ativos, você só precisa fazer o acompanhamento deles. Não precisa ser um acompanhamento tão próximo, ainda mais se você tiver uma boa diversificação. Então, tem várias empresas, tem os REITs também, né? Tem a área de REITs que vocês podem ter, podem acabar escolhendo os REITs também, que eu acho que são ativos bem interessantes. Então, com uma boa diversificação, você não precisa acompanhar trimestralmente. Uma análise anual é mais do que suficiente. E além desse acompanhamento das empresas, você vai ter que fazer o acompanhamento da questão do imposto de renda. Eu vou abrir aqui o Baster System no teste para mostrar como é que a gente vai fazer esse acompanhamento através do Baster System, que deixou tudo muito fácil. Então aqui, mais uma vez, isso aqui não é minha carteira, obviamente. Antes que alguém tente copiar, é só uma carteira teste, tá? Basicamente você vai ter que fazer, você só vai ter que cadastrar suas ações. Então você vem aqui e cadastra a empresa que você vai querer comprar ou que você já comprou. Vamos supor, aqui não tem Nike, vamos botar Nike, XP, American Express, não, Nike, eu quero. Adicionei. Aí você, no caso, se você não comprou ainda, você só deixa cadastrado. Caso você tenha comprado, você vai ter que colocar as informações aqui. Quais são essas informações? A data, se não for a data de hoje, você coloca. Lembrando que aqui está no formato americano, então é mês e dia.
tá? A quantidade, vamos supor que eu comprei apenas uma ação. E o total de origem Brasil, total de origem exterior. O que é isso, né? A Receita, ela nos obriga a distinguir o que veio do Brasil e o que veio do exterior no dinheiro utilizado para compra. O que seria a origem do Brasil? Seria justamente esse dinheiro que você enviou pela remessa online. Vamos supor que eu enviei $1.000 para a remessa online e comprei essa única ação por $1.000. Obviamente não é o preço, mas vamos supor. Todos esses $1.000 tiveram como origem o Brasil. Então eu vou botar $1.000. A questão é que, com o passar do tempo, você vai recebendo dividendos. Os dividendos eles não tiveram origem do Brasil, porque você não enviou daqui. Você recebeu já nos Estados Unidos. E a Receita pede que você informe essa distinção. Então, vamos, na mesma situação, vamos supor que eu enviei os mesmos $1.000, mas eu já tinha recebido $10 de dividendos. Aí eu comprei uma ação por $1.000. Eu tinha 1.010, né? Comprei por 1.000. Eu posso tanto falar que eu comprei pelos $1.000, todos vindos do exterior, ou eu posso falar que eu comprei por $990, que tiveram como origem Brasil, e os $10 faltantes eu utilizei dos dividendos, tá? Essa segunda forma é até mais interessante e melhor porque você se livra dos dividendos, digamos assim. Então vamos supor que eu comprei por 208, né? Mas no caso foi 190 e 18 de dividendos, tá? Beleza. O único processo que vocês vão ter que fazer com o Basta System é essa separação da origem e o cadastro. Porque o resto tudo vai estar tudo feito aqui na ferramenta de imposto de renda. Então o que acontece? Ó, assim como os ativos do Brasil, você tem que informar os ativos em bens e direitos e suas remunerações você precisa informar também. Vamos por partes. Bens e direitos você tem que informar dessa forma aqui, ó. A quantidade, o ativo, a bolsa, né? E por quanto você comprou em dólar e a origem de cada e o montante de cada origem. No caso da Century aqui, eu botei que eu comprei 10 por $2.000, sendo que desses $2.000 todo o dinheiro foi de origem de reais, tá? Então, no imposto de renda é só eu copiar, colar lá em bens de direitos com código 31. Veja que fica muito simples. O valor também da situação que você tem que informar já está certinho aqui, convertido para reais, seguindo a regra do banco, na verdade, seguindo as regras da Receita Federal. O seu trabalho, como eu falei, era só preencher lá as movimentações, que aqui é só copiar e colar. Em relação aos rendimentos, vai ser bem parecido. Na teoria, você teria que utilizar o Carnê-Leão mensalmente. O que acaba acontecendo? Os valores que você recebe acabam ficando abaixo do valor de isenção, que são de R$2.000. Lembrando que eu estou considerando uma pessoa que só tem investimento no exterior, não tenha imóveis no Brasil, porque isso afeta na conta. Mas se você só tiver investimento no exterior, normalmente os valores que você vai receber vai ficar abaixo da faixa de isenção, que são R$2.000. Para você receber mais de R$2.000 em dividendos no exterior, você tem que ter muito dinheiro. Então você acaba caindo nessa faixa e você não precisa pagar imposto mensalmente. Dessa forma, você só precisa informar esses dados no imposto de renda, na declaração de imposto de renda anual. Olha, tá, mas vamos supor que eu receba mais de R$2.000. Ainda assim, a chance de você ter que pagar imposto mensal é pequena, porque você vai lá, você nos Estados Unidos, você é taxado em 30% nos dividendos das empresas americanas. E o máximo da alíquota brasileira é 27,5%, ou seja, você sempre paga mais do que você deve. E como você pode compensar esse valor no caso dos Estados Unidos, você também não vai precisar pagar valor de impostos mensais. Então, basicamente, você só vai precisar copiar e colar isso na declaração de imposto de renda anual. A única exceção para isso seria se você tivesse uma carteira repleta, majoritariamente, de empresas fora dos Estados Unidos, que aí a retenção pode ser menor do que o 27,5% e talvez você precise pagar imposto, no caso, mensalmente. Mas, como eu falei, você só precisa botar lá em movimentações, que aqui o Basta System já faz os cálculos convertendo para reais da forma correta e informando se você precisa ou não recolher imposto, tá? Então, mais uma vez, você colocando as suas movimentações lá no Basta System bonitinho, o Basta System vai informar se você precisa ou não pagar o imposto mensal, né? Eu garanto que 99,9% das pessoas nunca vão ter que pagar imposto mensal na vida, porque, mais uma vez, ou vai receber abaixo de R$2.000, ou vai receber acima disso e ainda assim vai ter mais imposto retido do que devido, né? Então vamos lá, bens e direitos, copiar e colar, rendimentos é a mesma coisa, você só precisa fazer a movimentação correta. Em caso de venda, uma possível venda que você tenha ganho de capital, né? Assim como tem para as ações no Brasil, no exterior, se você vender menos de 35
R$ 1.000 no mês com ganho de capital, você não vai precisar pagar imposto. Mas isso não te isenta de informar. Mas o Basta System também te informa tudo certinho como você tem que informar, bem como onde você tem que informar. Veja aqui, esse rendimentos isentos não tributáveis, código 5, é justamente desse ganho de capital que eu tive nessa simulação, né? Dessa venda do National Retail Properties, tá vendo? Eu tive 4.952, né? E aqui 4.952. Então, mais uma vez, é só copiar e colar. Agora, se você teve uma operação acima dos R$ 35.000 no mês, ou mais de uma operação que somadas deram mais de R$ 35.000 no mês com ganho de capital, aí você precisa preencher o GCAP para pagar o imposto, tá? Mas a gente também informa os dados que você precisa para preencher o GCAP e pagar o seu imposto certinho. Outra situação que precisa da atenção do investidor internacional é a questão do capitais brasileiro no exterior, né? Eu desejo para todo mundo que todo mundo um dia tenha que fazer isso, porque essa declaração que você faz para o Banco Central é só para aqueles que têm mais de US$ 100.000 no exterior. Então, se você tiver mais de US$ 100.000 no exterior, você precisa fazer essa declaração, que o Basta System também já te deixa tudo mastigado para você fazer. Se você tiver mais de US$ 100 milhões no exterior, você tem que fazer essa declaração a cada 3 meses, tá? Então veja, seguindo esse passo a passo que eu descrevi, né, abrindo conta, enviando por uma remessa online da vida, escolhendo seus ativos e seguindo por Basta System, você consegue não só iniciar seu investimento exterior, mas como dar manutenção, fazer o acompanhamento dele daqui para frente. E veja que não é nada tão complicado e tão difícil, né? Beleza? Acho que é isso aí, pessoal. Se alguma dúvida vier a aparecer para vocês, ou se não conseguiram sanar suas dúvidas, todas as suas dúvidas, é só postar lá na área de investimento exterior que eu estou sempre presente. Beleza? É isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que esteve presente no chat de hoje. Desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todo mundo.